nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Para quem tem acompanhado as séries, né, o que a gente tem tratado no ano e que irá tratar ainda no ano de 2024, a gente hoje vai meditar no capítulo 2 de João. Então peço que você abra a palavra do Senhor na Nova Almeida Atualizada, que eu vou ler. Se você não tiver ela, vai ser colocado ali nessa versão, na NAA. E a gente vai ler capítulo 2, do verso 1 ao 11, tá bom? Esse que é um texto, eu acho que extremamente conhecido, eu acho que, se não todos, a grande maioria já se deparou com esse texto, que é considerado o primeiro milagre de Jesus, a famosa transformação da água em vinho numa festa de casamento. Então vamos ler com bastante atenção, porque nesse texto há uns detalhes muito importantes aqui para o nosso aprendizado, tanto acerca de Deus quanto acerca de nós mesmos. Então diz assim a palavra: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faça tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem o responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Para a gente recapitular um pouco o que a gente viu nessa série desses encontros com Jesus, a gente percebeu lá no primeiro encontro, que a gente viu aqui, que foi de Jesus ali com Natanael, a gente viu como que Jesus trabalhou ali uma coisa em Natanael, que era a incredulidade, né, o desprezo ali por aquela pessoa que veio de Nazaré, né, que lá não pode vir nada bom, não é? E aí Jesus trabalha mostrando ali para ele quem ele é, quem o próprio Jesus é. E Natanael, ele faz aquela confissão, né, que a gente viu, chamando Jesus de: o Senhor é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E a gente viu como que Natanael, ele foi transformado ali de uma incredulidade, de um desprezo, para uma confissão fortíssima de crença no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Rei de Israel, o seu próprio Rei, já que ele é, né, um israelita. Então a gente viu isso, Jesus mostrando ali para ele. No segundo encontro que a gente pensou aqui, né, que foi no domingo passado, a gente viu um outro encontro já um pouco diferente. Foi com um jovem rico, né, o jovem influente rico, como a gente viu. E nele a gente viu Jesus tratando já outra coisa, que foi a sua idolatria. Jesus expôs o coração desse jovem rico, que ele confiava em si mesmo, né, o jovem rico, nas forças do seu braço, no que ele mesmo fazia. Ele se orgulhava de fazer tudo, né, o cumprimento da lei que Jesus expõe ali para ele, né, ele diz: eu faço isso já desde pequeno, o que me falta mais? Então Jesus mostra para ele
como que ele era um idólatra, tanto dele mesmo, né, quanto do seu dinheiro, da sua riqueza. Jesus convida ele a abandonar os seus ídolos e a segui-lo, e a acumular tesouro nos céus. E a gente vê que aquele jovem rico, ele prefere continuar na sua idolatria, e ele não segue Jesus, e ele sai frustrado dali. Em todos esses dois encontros, a gente pode perceber que é o motivo desses encontros, como que Jesus ele trabalha na vida das pessoas, ele expõe as pessoas aos seus próprios pecados, mais acerca de quem essa pessoa é, trazendo também a exposição principal, que é quem ele é. E ele cada vez mais vai mostrando para essas pessoas, nesses encontros, quem ele mesmo é. Nesse jovem rico, ele mostrou que ele é aquele que vai dar a vida eterna. Por isso ele diz: vem e me segue. Mas ele não faz isso. Então, cada vez mais a gente vai vendo nesses encontros uma exposição de quem Deus é, Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelando o Pai, né, na sua missão, e quem nós somos. Então, o propósito é a gente perceber mais e mais, nessa série de mensagens, quem nós somos, a particularidade do nosso ser, da nossa existência, ao passo que a gente vai conhecer mais quem Deus é, porque não tem como conhecer a nós mesmos sem conhecer a Deus. Então o propósito é esse: ao passo que a gente cresce no conhecimento e na graça do Senhor, de quem Ele é, a gente conhece também mais quem nós somos. E não é diferente aqui nesse encontro das bodas de Caná. A gente vai ver nesse encontro detalhes aonde vai expor muitas coisas aqui, principalmente acerca do próprio Jesus que está ali. A gente pensa, né, e vai pensar nesse texto, o tema, né, que a gente bota lá no cronograma das mensagens dos sermões de 2024, é a sua dor é a nossa alegria. Então, a gente olha para esse texto e como assim esse sinal? E a gente, para perceber isso, a gente vai precisar se atentar a alguns detalhes aqui nesse texto, para a gente compreendê-lo melhor no seu contexto. É muito provável que Maria, não é, a mãe de Jesus, que estava ali naquela festa, fosse muito próxima dos donos da festa, ou dos noivos, não é? Porque é muito provável que ela estava, inclusive, trabalhando na organização, de alguma maneira, pelo fato dela ir lá em Jesus Cristo e falar a ele que acabou o vinho, né, e tudo mais, preocupada com isso. Então parece que, no mínimo, ela era próxima ali do pessoal, né, que estava organizando essa festa. O casamento, a gente precisa compreender, senão a gente vai ficar com uma ideia de casamento como a gente tem hoje. Mas naquele tempo o casamento era outra coisa, era muito mais profundo ou sério, importante do que é visto hoje na nossa cultura, no nosso cenário. O casamento naquele tempo, a festa, por exemplo, né, as bodas ali, ela durava cerca de 7 dias, uma semana, por aí. Então não é igual hoje, né, que faz uma festa lá bonita também, né, que o pessoal gosta. Naquele tempo era um negócio maior até, né, durava dias a festa. Então é muito provável até que esse vinho aqui acabou já lá para o meio, para o final ali dos últimos dias dessa festa, que já estava se prolongando, não é? Outro detalhe é que naquele tempo o casamento ele era muito mais profundo no seu sentido de cultural ali, social, né? Era visto de uma maneira diferente a questão da família, a questão do casamento, a questão desse laço aonde se fazia entre o homem e a mulher. Não era igual hoje, né, que a gente vê a pessoa, ela casa já, às vezes pensando até em separar, ou se não der certo, separa, não tem problema e tal, aquela coisa meio esvaziada de sentido, não é? Naquele tempo o sentido era muito mais profundo naquela cultura, não é? E sobre essa festa do casamento, tem um comentarista bíblico que ele vai clarear um pouco para nós sobre como era importante isso, como era importante essa cerimônia, essa festa e a questão do vinho na festa. O Osborne, ele vai dizer assim, o seguinte: a hospitalidade era muito importante no mundo antigo e os casamentos estavam entre as obrigações sociais mais sérias.
Alguns até pensam que sua família poderia ser processada pela família da noiva por tal situação. Esta era uma circunstância desesperadora. Então a gente vai perceber aqui que aquele momento ali era desesperador para o noivo, para a noiva, para a família. Não era igual hoje, acabou ali e tal, a festa, não tem problema, vai lá, né, compra mais alguma coisa. Aquilo era uma questão de desonra social, inclusive. E alguns pensavam, como Osborne diz, que a família poderia até ser processada por isso. Tamanha seriedade daquele momento ali que estava acontecendo aquilo ali, né? Então a gente vai ver essa cena onde em dado momento ali acontece esse fim ali do vinho, que era como se fosse um desastre social para a família e algo muito sério. O ponto-chave para a gente entender, não é, todo esse texto, todo o sentido desse texto, entender o sentido da dor, né, da sua dor é a nossa alegria, toda a temática desse texto, do que é trabalhado nele, é o ponto lá no verso 11, quando diz: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Então esse é o ponto aqui, Jesus deu início a seus sinais, os sinais aqui. Então tudo isso que aconteceu aqui nesse casamento, tudo que Jesus fez aqui, era um sinal. E qual o significado desse sinal? Os evangelhos sinóticos, não é? Eles vão tratar, traduzindo ali como dinamis, os milagres de Jesus, né? Que traz milagre, a palavra grega dinamis, que a gente conhece como no português dinamite, que tem um símbolo ali de significado de poder, não é? E o Osborne mesmo, ele vai tratar isso como atos de poder, não é? A ideia do dinamis ali, dos milagres sendo atos de poder. Então a gente vai ver isso acontecendo dessa maneira, sendo traduzido dessa maneira nos sinóticos. Aqui, né, em João, a gente vai ver ele traduzir como sinais diferentes, não é? É o milagre, mas João vai traduzir como sinal. D.A. Carson, ele vai definir aqui essa ideia de milagres e sinais, que são basicamente a mesma coisa, né, da seguinte maneira: os milagres de Jesus nunca são meramente demonstrações cruas de poder, menos ainda truques bem feitos de ilusionismo para impressionar as massas, mas sinais, demonstrações significativas de poder, apontando para além e si mesmos, para as realidades mais profundas que poderiam ser percebidas com os olhos da fé. Então a gente vai ver que essa transformação de Jesus, esse milagre aqui de água em vinho, ela vai mostrar o poder de Cristo, mas ela vai mostrar algo que vai além de simplesmente mostrar um poder de Cristo. Essa é uma história intrigante aqui. É intrigante porque é o primeiro sinal, é o primeiro milagre de Jesus. Então pensa comigo, Jesus no seu primeiro milagre, no seu primeiro sinal, para abrir ali esses sinais que iriam demonstrar ali quem ele era ou a sua missão com o poder, ele não faz um sinal ou um milagre extremamente grandioso. Era um milagre grande, obviamente, mas tinha maiores. Ele realizou curas extraordinárias. Ele realizou, por exemplo, expulsão de demônios de maneira poderosa. Ele realizou, por exemplo, ressurreição depois de 4 dias de morto, para mostrar para aquele povo, que aquela cultura que achava que até 3 dias ainda podia ressuscitar, né? Ele esperou 4 para poder mostrar que não tinha como ele ressuscitar, não é? Lázaro. Ele ressuscitou com poder. Então tinha milagres até maiores de demonstração de poder que Jesus poderia fazer aqui como o primeiro, para dar um cartão de visita bem grande. Olha, esse aqui é o poder do Senhor e a sua obra. Mas não. Por que ele usa aqui um sinal, um milagre de transformar água em vinho numa festa de casamento? Uma coisa que parecia até, sei lá, ele está ali na festa, né, sentado e tudo mais, acaba o vinho, e aí ele vai lá, chamam ele, uma coisa que parece até meio sem sentido para a história redentiva.
E aí a gente vai perceber o porquê que Jesus usa esse sinal aqui, né, que é de fato algo grande. A gente vai ver pelos detalhes desse milagre. Jesus manda eles pegarem ali, depois que acaba o vinho, a Maria chega nele lá e tal, fala para os serventes fazer o que ele pedir, e ele vai lá e fala, né, pega aquelas talhas ali, ou aquelas bacias de pedra, 6, né, que tinham, e ali cabiam cerca de 100 litros cada uma, então 600 litros que poderiam ter chegado ali de água, enche isso aí até a borda. Então a gente vê sempre algo assim, parecendo muito, né, para mostrar ali um poder realmente grande. E aí 600 litros ali, 6 talhas, ele fala para pegar, para encher, o pessoal enche, aí ele fala do nada, ele não dá nenhuma palavra mágica, né, puf, transforma, né, não fala nada. Quando o pessoal enche, ele fala, agora pega um pouco aí e leva lá. Não teve nenhum momento específico aqui no texto onde a gente possa perceber a transformação. Agora pega lá, encheram, pega lá agora um pouquinho e dá lá. Então parece que foi algo extremamente poderoso e instantâneo ali de Jesus, onde ele não precisou esboçar nada para transformar aquela água toda, cerca de 600 litros, em vinho, de maneira imediata. Porém, apesar desse texto, de fato, exaltar que a grandiosidade, o poder de Cristo, ele vai apontar para algo mais profundo ainda. A gente vai ver detalhes aqui nesse texto para compreender, mas resumidamente, o que a gente percebe aqui nesse texto, nesse grande sinal? Jesus está dizendo aqui nesse texto, que como o Senhor da festa, que ele veio trazer alegria plena, nos restaurando de um estado deplorável de vergonha, de culpa, para um estado de purificação, de alegria, nos livrando da vergonha e da culpa. Porém, como é que veio essa alegria? Essa alegria veio por sua dor, pelo seu sofrimento, ao derramar o seu próprio sangue, morrendo em nosso lugar, assumindo a nossa culpa e trazendo ordem ao caos. Resumidamente é isso, mas vamos ver por partes. Primeira coisa, né? A dor do noivo em purificar a noiva. Jesus, em todo o tempo aqui nesse texto, ele está ali numa festa de casamento, mas ele, obviamente, que ele sabe o que lhe aguarda. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe o que ele vai precisar fazer para salvar o seu povo. Ele sabe que ele ia para a cruz. Ele sabia que ele ia morrer. Mesmo naquela festa, ele sabia que ele ia morrer. Então ele está o tempo inteiro pensando nesse clímax, ápice do seu ministério terreno de humilhação, que é a cruz. E quando ele diz a Maria, que preocupada lá com o fim dos vinhos, Jesus parece tentar uma resposta rude para ela. Ele parece dizer, mulher, o que tem contigo, né, na ara? O que tem eu contigo? Ou por que você está me dizendo isso? No sentido de, o que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho, estou aqui na festa, a festa não é minha. Não foi eu que organizei a festa, sou eu que estou casando. Acabou o vinho aí, o problema é do noivo. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que você está me dizendo isso? Então parece que Jesus está dando a entender isso. Isso não me importa, o fim do vinho numa festa de casamento de uma pessoa, que eu sou convidado a participar da festa, simplesmente. E realmente, não tinha, assim, nada a ver com Jesus isso. Realmente, Jesus não tinha culpa nenhuma de ter acabado o vinho naquela festa. Não dizia respeito a Jesus o fim do vinho daquela festa. Realmente, não dizia mesmo. E aí a gente vai ver que a própria sequência da fala de Jesus mostra que ele não está dando uma resposta rude para Maria, mas ele está dizendo aqui algo para ela mais profundo, quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E aí o que significa a minha hora? O que Jesus quer dizer com a minha hora? Que provavelmente Maria não tinha ideia do que se tratava essa minha hora que Jesus está dizendo aqui. Nesse Evangelho de João, né, essa minha hora é tratada, Jesus trata ela como o ápice mesmo da sua obra, sua morte na cruz do Calvário, sua prisão, sua humilhação no estado mais elevado, que é quando ele vai ser humilhado
e ser colocado na cruz, pendurado e morto. Então essa é a hora. A gente vai ver isso lá em João, né, nesse evangelho, no capítulo 16, verso 32, nas suas palavras de despedida, ali, as últimas antes da sua oração sacerdotal. Depois da oração sacerdotal ele é preso e já é levado, né, para o final da sua vida, antes da sua morte. E ele diz lá: eis que vem a hora e já é chegada. E aí no capítulo 17, que ele começa a orar pelo povo, a oração sacerdotal, no verso 1, ele diz: Pai, é chegada a hora. Então parece que Jesus, ele quer dizer que a falta de vinho, de fato, não é um problema dele, já que não é chegada a hora da sua morte. Parece até uma coisa meio que sem sentido aqui, né? Parece até que Jesus está dizendo uma coisa que não tem muito sentido. Mulher, isso aí não me diz respeito, porque não é chegada a minha hora de morrer, né? Então a gente fica se perguntando qual o sentido disso aqui. Mas a gente vai ver, né, que Maria, ela ainda assim confia de alguma maneira em Jesus, né? Ela tinha, lógico, na sua memória a mensagem lá do anjo antes dela engravidar, né, de quem seria o seu filho, própria gravidez de maneira miraculosa, sem ter coabitado ali com o seu esposo, né? Então ela sabia que aquele rapaz ali, o seu filho, era alguém com certeza diferente. Ela fala: olha, fazem aí o que ele te pedia aí, né? E aí a gente viu o restante. Mas o que parece aqui quando Jesus fala: mulher, que tenho contigo? Eu me lembro automaticamente, quando eu estava lendo esse texto, estudando esse sentido aqui que Jesus traz, de Jesus já mais próximo da sua hora mesmo, quando ele está no Getsêmani orando, e ele fala: Senhor, passa esse cálice de mim, porque ali já estava até mais próximo, inclusive, da sua hora. Então é como se Jesus já estivesse ali angustiado, quando ela chega para ele e fala: olha, acabou ali o vinho. Ele parece já angustiado, pensando naquela angústia que será a sua morte em nosso lugar na cruz. Jesus não estava ali por acaso. Jesus não estava naquela festa por acaso, por mais que pareça. Jesus, ele pede para que eles peguem aquelas talhas de pedra e encham de água. Por quê? Porque eram, como diz o próprio texto, o lugar onde havia um ato de purificação ali do povo judeu, na cultura judaica. Eles usavam aquelas talhas ali para purificar, ali no sentido de lavar as mãos, né, e tal, todo aquele sentido religioso, inclusive, da própria lei do Senhor lá no Antigo Testamento, de purificação do povo, né? Então ele pega isso, né, que a gente não tem hoje, e aponta para algo maior, né? De apontar para o próprio Cordeiro, que vai ser aquele que vai purificar os nossos pecados, que estava bem ali, ele mesmo. Então, entre o sangue de animal lá no Antigo Testamento para sacrifício, a água que servia para algum tipo de purificação ali na Antiga Aliança, havia um cordeiro que tudo isso apontava para ele. E chega a nova aliança em Cristo, onde ele institui a sua ceia com seus discípulos, celebrando a Páscoa, e dali a um tempo, ele na ceia mostra qual é o significado daquele vinho na instituição da nova aliança, que é o seu próprio sangue derramado na cruz, que purificaria todo aquele que cresce nele. Tim Keller, ele vai trazer aqui, descrevendo de uma forma incrível o que Jesus faz ali naquele milagre, e ele diz assim: o que passa pela cabeça de Jesus? Por que ele relaciona um simples pedido de vinho com a hora da sua morte? Bem, pense no simbolismo. O milagre será um sinal do que ele veio fazer. Na cabeça dele, o que o vinho representa? O que falta na cena e é necessário para transformar vergonha em alegria? O que faltava naquela cena? Porque o cenário ali era de vergonha. O próprio vinho, porque ele cria, né, o vinho nas talhas reservadas à purificação e limpeza.
essa água, né, que purificava ali de alguma maneira na antiga aliança, em algumas cerimônias e tudo mais, está sendo substituída aqui, nesse casamento, pelo que purificará na nova aliança, o que é representado pelo que foi transformado ali dentro daquelas talhas, o vinho, que representa o sangue de Jesus. Então Jesus ele está dando um sinal aqui, de que para dar alegria, que era o que ele estava trazendo ali para aquela família, ele teve que sofrer, ele teve que sangrar, ele teve que morrer no madeiro. Mas por que Jesus traz isso? Por que ele precisa fazer isso? Por causa dos nossos pecados, irmãos. Porque a gente estava morto, desesperançado, nós estávamos num caos, num estado de vergonha, de culpa, por causa do pecado. E Jesus resolve esse problema daquela família naquela festa, um problema de vergonha e culpas, que o vinho acabou, e por isso a tamanha preocupação aqui de Maria. E assim ele faz na nossa vida também, através do seu sangue, não de água. Vimos o pecado aqui, irmãos, da incredulidade no primeiro encontro. A gente viu como que o pecado da incredulidade, ele é perigoso. A gente viu aqui também o pecado no jovem rico da idolatria, que é algo que assola o nosso coração. Como Calvino diz, e isso é sempre martelado em nós, a nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente viu aqui, só nesses encontros dois que passaram, pecados grandiosos que nós cometemos. Nós somos pecadores mesmo. Nós somos falhos mesmo. Nós falhamos com o Senhor miseravelmente. E Jesus usa aquela imagem das talhas que eram usadas para purificação nesse sentido, de mostrar que Ele é o purificador, que o seu sangue vai purificar na nova aliança. Ele poderia, irmãos, eu estava pensando, preparando esse sermão, ele poderia ter feito jorrar vinho do céu, se ele quisesse. Ele poderia ter falado, olha, pega aqui, vamos pegar esse poço aqui, puxa aí no poço que vai sair vindo aí. Ele poderia. Ele poderia falar, olha, vai lá onde tinha um vinho que estava guardado já, que acabou, vai lá que vai ter vinho lá. Mas ele usou as talhas da purificação, com o sentido de mostrar que na nova aliança, ele é o purificador, através do seu sangue, que é o que ele coloca naquela talha, de maneira miraculosa, demonstrando o seu poder. Então é o ato de poder de Jesus Cristo aqui, sendo exposto, de que ele morreria naquela cruz, verteria o seu sangue, em total humilhação, sendo o próprio Deus, para que nós pudéssemos ser cobertos pelo seu sangue, purificados dos nossos pecados, que são multidões, como já foi falado aqui nessa noite. Tim Keller ele vai falar que nós precisamos compreender que estamos manchados, que devemos ser purificados, que temos culpa e temos vergonha, que necessitamos ser salvos do pecado, em vez de enganados de modo a acreditar que ele não existe. Nós somos mais pecadores, irmãos, do que nós gostaríamos de ser, certamente. Pecamos demais por vontade própria mesmo, vontade pecadora mesmo. Será que a gente se acha, em algum momento da nossa caminhada, por exemplo, diferente do jovem rico? Porque a gente viu o jovem rico aqui, o problema dele. E aí a gente talvez no domingo passado pensou, eu não sou igual a esse cara, eu não sou idólatra. Que cara deu mole, né, rapaz? Jesus estava ali na frente dele e tal, eu não faço isso, eu sigo Jesus. Será que a gente se acha diferente do jovem rico? Será que a gente é diferente, muito diferente do jovem rico? Será que a gente é diferente de Natanael, quando ele age com incredulidade e desprezo ao que Filipe falou com ele? Porque às vezes a gente olha para Natanael foi um incrédulo,
desprezou ali o que Filipe falou, que encontrou, né, o Filho de Deus ali e tudo mais, que veio lá de Nazaré. Não pode. Será que a gente não é um pouco assim também, ou muito assim, ou pior do que isso? Ou será que a gente acha que não? Será que a gente se acha diferente, por exemplo, de quando do povo de Israel, quando estava saindo do Egito, do cativeiro, lá naquele período do Êxodo, né? Que a gente vê ali, a gente lê aquilo ali, vê o povo, né? Milagre para todo lado, pão caindo do céu, negócio marabrino, negócio todo, né, miraculoso o tempo inteiro, e o povo murmurando, caminhando e murmurando, né? Que é o resumo do Êxodo, né? Caminhando e murmurando, querendo voltar para o cativeiro. Será que a gente não é assim também? Ou será que a gente se acha melhor? Irmãos, nós temos um potencial muito grande dentro de nós para sermos muito pior do que o Caim, do que Saul. A gente quer se comparar com Abel, a gente quer se comparar com Davi, mas o nosso potencial para ser um Caim, Saul, para ser pior até do que o faraó do Egito, o conhecido, né, que oprimiu o povo, nós temos um potencial muito grande para isso. Nós somos muito pecadores, irmãos. Mas por que não somos, às vezes? Por que não somos como aqueles que estão assassinando aí fora a sangue frio? Por que não somos como, por exemplo, os nazistas e o que eles fizeram? Como Tim Keller vai trazer lá no livro dele, né, o exemplo. Que a gente às vezes se acha melhor. Por que não somos iguais ou piores? Não tem mérito nosso nisso. Não é porque somos bons. É porque Cristo nos purificou e nos limpou dos pecados, e com a sua graça não permite que sejamos as piores pessoas desse mundo. E Jesus, irmãos, isso aqui é um ponto importante aqui nesse texto, ele não precisava fazer isso, porque ele não pecou. Ele é perfeito. Jesus não precisava pagar por pecados diante do Pai. Ele não precisava transformar água em vinho aqui nessa festa, porque não era festa dele, não faltou vinho por culpa dele, mas ainda assim ele o fez de maneira graciosa, já como um cartão de visitas do que ele faria de forma mais graciosa e grandiosa ainda em toda a sua obra da cruz, nos trazendo alegria plena e festa nas bodas não de Caná, mas do próprio Cordeiro, que ele nos convida a participar como igreja triunfante, como noiva do Senhor. Por isso, segunda coisa e última aqui, a dor do noivo é a alegria da noiva. A dor de Jesus Cristo é a nossa alegria. Ele sofreu para nos conceder alegria, purificando-nos dos nossos pecados e nos trazendo paz, ordem. Jesus impediu que naquela festa o caos estivesse instaurado. Ele não permitiu que aquela família fosse envergonhada, constrangida, que é o que aconteceria com o peso de não ter oferecido vinho até o final da festa, algo que era fundamental naquele tempo. Jesus não permitiu isso. Jesus está mostrando ali que ele veio para ser aquele que vai trazer ordem ao caos, alegria aos que estavam tristes e preocupados. Imagina aqui a preocupação daqueles organizadores daquela festa. Imagina aqui do noivo, da noiva, como que eles iam ficar. É como se Jesus estivesse passando aqui a mensagem, irmãos, e para nós hoje, por mais que falte vinho, por mais que a falta de vinho não fosse minha culpa, não seja do meu interesse, eu ainda assim vou trazer alegria para aqueles que estavam perdidos e ordem àquele caos que não era culpa minha. Eu vou fazer isso por graça. Esse é Jesus, irmãos, aquele que veio trazer alegria ao triste, ordem ao caos, e mais, por mais que ele não tenha sido culpado por estarmos em caos e desorientados,
Por mais que a culpa seja nossa, do pecado que habita em nós, Ele veio para restaurar o que foi perdido, não por culpa dele, mas por culpa nossa. Por isso Pedro diz na sua primeira epístola que lemos aqui, no capítulo 1, bendito seja Deus e Pai que nos concedeu essa graça, essa herança incorruptível em Jesus Cristo, nos méritos dele. E o que ele fala lá para o final do texto? Nisso exultem, exultai, porque é motivo de alegria plena. Nós recebemos o que nós não merecíamos. Nós recebemos alegria enquanto merecíamos ira e profunda angústia pela eternidade. É isso que Jesus está mostrando aqui. Nisso exultais, nisso devemos nos alegrar sobremaneira nessa vida. Uma vida de alegria que ela é indizível. Até não tem como nem mensurar tamanha alegria que Jesus nos concedeu através da vida eterna, mudando o nosso quadro de humilhação, um quadro de desespero, um quadro de culpa, para um quadro aonde nós somos seus filhos, aonde nós somos a sua noiva, que está sendo ataviada para se encontrar com o noivo. Jesus veio trazer alegria, irmãos. Jesus veio trazer esperança, herança, paz, vida para quem estava morto, para quem estava em trevas, afastado do Pai pelo pecado, desesperançado, desesperado, numa vida sem sentido, fútil, infeliz. Jesus é aquele que muda o quadro completo, mas não só de uma pessoa, mas de todo o seu povo, não só do seu povo, mas de toda a criação que será restaurada e redimida. Jesus não veio trazer uma alegria, uma esperança de alegria futura somente, mas Ele deu essa alegria presente, irmãos, hoje, algo que já é imensurável hoje, que nós já experimentamos hoje, em quem nós devemos exultar hoje, como o apóstolo Pedro diz na sua epístola. Mas imagina como será essa alegria na consumação dos séculos, em sua vinda exaltado. Isso fica claro aqui nesse sinal, numa grande festa de casamento, porque como o Senhor da festa, como o noivo da festa, noivo da sua noiva, nós teremos uma grande festa com Jesus, um grande banquete com Ele. Então Jesus deu um cartão de visita aqui, de praticamente toda a sua obra na cruz do Calvário, em humilhação, e todo o nosso estado de impuro, ou seja, é como se Ele estivesse apresentando aqui para todo mundo: olha, tudo isso aqui é o que eu vim fazer. Esse é o primeiro sinal que abre todos, grandioso sinal, aonde Jesus Cristo, Ele mostra num casamento, o nosso casamento com Ele, que nós lemos aqui, em Isaías, o que Ele iria fazer, e a gente leu aqui em Apocalipse, o que Ele vai fazer ainda, completando essa obra, resgatando a sua noiva, que está sendo preparada, purificada pelo Senhor, para essas bodas com o Cordeiro. E diz assim lá em Apocalipse, eu vou ler aqui de novo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, nós já temos isso garantido, essas bodas com o nosso Senhor. Jesus mostrou isso nesse sinal, porque Ele cumpriu o que Ele estava anunciando aqui nesse sinal. Ele fez isso. Então nós podemos ter, para concluir, a certeza, hoje já, certeza plena, de que Jesus, Ele é poderoso para nos salvar.
Somente Ele é poderoso para nos salvar, e que Ele, de fato, derramou seu sangue em profunda angústia naquela cruz, de forma que Ele toma o nosso lugar, porque era o nosso lugar por mérito, mas Ele nos dá uma graça imerecida. Por isso Ele mostra ali, e nós temos plena convicção disso hoje, que Ele nos ama com amor imensurável, que de um noivo para a sua noiva, um amor tão profundo que é incomparável nessa terra, de forma que Ele ainda nos garante uma boda de casamento com o nosso Cordeiro, com o nosso Senhor, com o nosso Rei. Então nós temos um encontro marcado. A gente precisa sair disso, com isso na nossa memória hoje. Nós temos um encontro marcado com o nosso Senhor, que em profunda angústia e dor nos concedeu alegria e paz. Nada nessa breve vida pode tirar isso de nós. Nada, nada, nada. Nem a morte. Por isso, por mais difícil que esteja a sua vida nessa terra, eu não sei como que você entrou aqui hoje, como é que está o seu coração, Deus sabe. Deus sabe. Por mais que esteja muito difícil a vida, creia nesse Jesus com firmeza. Se apegue a Ele, confie nele, porque assim como Ele cumpriu em parte aquele sinal das bodas de Caná, morrendo naquela cruz, Ele não ficou preso naquela cruz, Ele ressuscitou, e Ele foi exaltado às alturas, e cumprirá a outra parte desse sinal, que é nos trazer ao seu encontro e celebrar as bodas do Cordeiro. Estaremos com Ele um dia, irmãos, face a face com Jesus. Viva essa vida com essa consciência, com essa verdade diante dos teus olhos, com essa plena certeza de que nós vamos ver o nosso Senhor e celebraremos com Ele essa festa que Ele nos convidou, que Ele nos garantiu a presença pelos seus méritos, derramando seu sangue, nos trazendo redenção, nos trazendo alegria. Viva todos os seus dias da sua vida com isso em sua mente. Jesus morreu por você, Jesus verteu o sangue dele, recebeu a ira do Pai para te purificar, e Ele não só fez isso, mas Ele te garantiu uma vida eterna e uma festa no céu com Ele, onde nós celebraremos com Ele face a face. Que essa alegria a gente já possa viver de maneira plena nessa vida, sabendo que a gente vai viver de maneira mais completa ainda na vida vindoura, para o louvor do nosso Senhor, para o louvor do nosso noivo. Que Deus assim nos fortaleça e nos abençoe como igreja, como noiva do Cordeiro.